O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9h da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3h e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5h, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5h, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos esse domingo, o 25º domingo do tempo comum, e a liturgia de hoje nos faz relembrar de algo tão belo, que eu acho que todos nós já ouvimos falar: o amor de Deus. Quando vamos para um retiro, uma das primeiras pregações que nós escutamos é sobre o amor de Deus. Deus que nos chama para a sua vinha, Deus que nos chama para receber a recompensa eterna, que é nada mais, nada menos do que o seu amor. Eu gosto daquela palavra, da frase da serva de Deus, Beata Chiara Corbella. Nós nascemos de um ato de amor, seja dos nossos pais, e também o ato de amor de Deus. Se hoje nós estamos aqui presentes, é porque Deus nos amou. E não só nos amou, mas está nos amando e sustentando cada um de nós no seu amor. Nascemos do ato de amor de Deus. Vivemos para amar e sermos amados. E morremos para encontrar o verdadeiro amor. Esse poderia ser o resumo de toda a liturgia. É tão belo ver como os santos viveram o Evangelho, como São Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, O que importa é eu viver o Evangelho, seja na minha vida, seja na minha morte. Então a liturgia de hoje é envolta no amor de Deus, e é o amor de Deus que nos faz sair de nós, é o amor de Deus que faz com que nós rompemos com o pecado, é o amor de Deus que faz com que
os pais que estão aqui, que vão batizar os seus filhos, se tornem filhos de Deus. É o amor de Deus, como diz a oração da coleta. A igreja, muito sábia, né, no dia de hoje pede para nós, né? Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e no amor aos irmãos, para que, observando os mandamentos, nós sejamos considerados dignos de um dia chegar na vida eterna. Então essa é uma introdução para vermos toda a liturgia, né? Desde o Evangelho, a primeira leitura, a segunda leitura. Então, nós que escutamos agora o Evangelho de São Mateus, o capítulo, 20 de São Mateus, aqui provavelmente é um dos discursos eclesiológicos de Jesus, um discurso da comunidade que ele está ensinando os seus discípulos. O evangelista conta para nós esta parábola do patrão que chama as pessoas para trabalhar na sua vinha. E poderemos aqui já se colocar, né? O padre vai falar daqueles que foram chamados para a vinha do Senhor desde madrugada, né? Como diz alguns comentaristas, né, deste evangelho. Mas nós que estamos aqui, né, na igreja, as pessoas que estão nos acompanhando, são chamados também para a vinha do Senhor. Lembre, se nós estamos aqui, é porque Deus nos ama. Ele quer algo para nós. E esse algo é que nós um dia cheguemos a receber a recompensa eterna, que é o céu. E o evangelista conta para nós, né, um patrão, né, algumas traduções falam do pai que vai saindo para contratar, né? Mas a que nós escutamos no evangelho é do patrão que saiu para convidar aquelas pessoas para trabalhar na tua vinha. O primeiro convite é sempre o de madrugada. E um comentador, né, deste evangelho fala que o primeiro convite é dos nossos primeiros pais, de Adão até Abraão. O primeiro convite é este. O segundo convite, e aqui, né, o patrão combina com eles uma moeda de prata, a recompensa diária. O segundo convite, né, às 9 horas da manhã, é de Abraão até Moisés. E é interessante, quando nós vamos mergulhando no Evangelho, no segundo convite, o patrão não fala que vai dar uma moeda de prata, mas vai dar aquilo que é justo. E nós vamos ver que é a justiça de Deus que faz com que nós recebemos a recompensa eterna. Na primeira leitura nós vimos, né, os teus pensamentos não são igual aos meus pensamentos. O pensamento de Deus não é igual ao nosso pensamento. Se nós fôssemos colocar o nosso pensamento nesse evangelho, nós iríamos ser o Caxias, né? Aquele que foi contratado de madrugada recebe a moeda de prata. Aquele que foi contratado às 5 horas da tarde, olha, esse daí foi um favor para ele não ficar desocupado, né? Vamos ver a quantia razoável, o trabalho que ele fez. Observe que o nosso pensamento não é o pensamento de Deus. Como diz, né, Isaías, a nossa mentalidade não é a mentalidade de Deus. Deus chama a todos. E então, o segundo convite, de Abraão até Moisés. E o terceiro convite, que é ali do meio-dia até as 3 da tarde, o comentador fala que são os judeus, né, que foram chamados. Padre, pera lá, e nós ficamos na onde? Nós somos os últimos, né? Na história da salvação, nós somos aqui, aqueles das 5 horas da tarde. Mas isso não importa para nós, porque Deus nos chamou. O patrão convidou para a vinha dele. O patrão está ali, convidando. E lembremos, é a justiça do patrão, não a nossa justiça. É a justiça e a misericórdia do patrão. E ali nós vamos vendo, né? Deus que desde
de Abraão, desde Adão até hoje, até o último ser humano, nos convida a participar da sua vinha. Ele nos chama a viver a vida com Ele. Em outras palavras, Deus nos chama a ser santos com Ele. Deus nos chama a viver o amor dEle. Desde Adão até o último ser humano, Deus nos convida a viver esse amor. E aí, conta ainda o evangelista, né? A parábola de que o patrão chama e vai dar a recompensa, né? Para aquelas pessoas, desde o último, né? Até o primeiro. E se nós fôssemos pensar, se nós aqui se colocasse como aqueles do de madrugada, nós iríamos ficar chateados, né? Com a cara fechada, porque a bondade de Deus é muito maior do que o nosso coração. Isso é a repercussão que nós conseguimos ler do Evangelho. É o amor e a justiça de Deus, não a nossa justiça, não o nosso modo de amar. Nosso modo de amar é muito fraquinho, né? É muito xoxo. Eu amo um dia uma coisa, outro dia eu não quero amar. E isso não é próprio do cristão. Como disse lá no início, né? A oração da coleta. Deus que resumiu toda a lei no amor a Deus, né? O Pai que resumiu toda a lei no amor a Deus e aos irmãos. Pois bem, e aí nós vamos vendo que saber disso é uma coisa, né? Saber que Deus me chama para a sua vinha, para viver o seu amor, é uma coisa. Ontem eu falava numa comunidade, pregar sobre o amor de Deus parece ser tão fácil, né? Mas na hora de nós colocarmos em prática esse amor que nós recebemos, aí sim nós vemos que o amor de Deus é exigente. Mas nós vemos isso na primeira leitura e depois também na segunda leitura. Isaías, no capítulo 55, fala, né? Buscai ao Senhor enquanto pode ser achado. Busquemos, não deixemos, né? Não fiquemos ociosos na praça. Nós já ouvimos o Evangelho, nós sabemos do amor de Deus por nós, mas mesmo assim, nós queremos ficar ali, ociosos, né? Um dia, sem fazer nada. Não, busquemos ao Senhor, invoquemos Ele. Deixai, abandonai o caminho do ímpio. O que é o caminho do ímpio? Abandonai o seu duro coração, abandonai a sua vida de pecado, abandonai, né, aquilo que não te faz ser cristão verdadeiramente. Eu estava refletindo, né, e muitas vezes algumas coisas vão se acumulando dentro de nós, como aqueles entulhos dentro de casa, né? E parece que tem até uma despensa. Tudo que não presta a gente vai colocando lá. Tudo que não presta vai colocando. E nem toma ciência do mal que está fazendo aquilo, né? Nem lembra. Assim, é os pecados que nós vamos guardando no nosso coração e não vamos nem tendo ciência mais que esses pecados impedem que eu ame a Deus primeiramente e, consequentemente, eu não consiga amar o outro, amar o irmão. E São Paulo, né, na carta aos Filipenses, é extraordinário, né? São Paulo é ali um homem vivaz, né, que quer viver o amor de Deus radicalmente. E ele diz, né, eu vou ler novamente, a segunda leitura é tão pequenininha que poderia nós meditarmos o domingo inteiro um pouco mais sobre o que isto que São Paulo quer nos ensinar, né? Diz, né, na carta aos Filipenses, o capítulo 1, o versículo 20 até o 27. Irmãos, Cristo deve ser glorificado no meu corpo, seja na minha vida, seja na minha morte. Os paroquianos aqui do Cristo Rei já ouviram bastante, né, esse versículo, que é, se eu não me engano, o lema do sacerdócio do Padre Overlan, né? Cristo deve ser glorificado, seja na minha vida, seja na minha morte. Pois, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. São Paulo aqui está colocando o que ele escutou do Evangelho, o que
Isaías falou, ele está colocando em prática. O que é o colocar em prática o amor de Deus? Para ele não importa, né, se viver aqui na terra ou morrer. Para ele quer viver o Evangelho. Para ele quer viver o amor de Deus aqui na terra. Como diz ainda, nós vamos chegar lá. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Ele sabe que a vida eterna é muito bom, mas ele também sabe que a vida dele aqui na terra, vivendo no amor a Deus, testemunhando uma vida virtuosa, testemunhando uma vida de bem-aventurança aqui na terra, também é bom. Observemos que São Paulo não faz uma comparação de o que é bom e o que é ruim. Não, como nós às vezes fazemos, né? Não, eu quero escolher o que é bom, mas em detrimento de algo que é ruim. São Paulo, ele está falando de duas coisas boas, né? Tem até uma música que diz, né? Viver ou morrer, um só querer, para quem vive unido a Ti, Senhor. E São Paulo ainda continua: sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo no céu, o que para mim seria de longe o melhor. Quem não gostaria de já ir para o céu? Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa me importa: viver à altura do Evangelho de Cristo. E isso que deve ser para nós colocarmos em prática esse amor de Deus. Todos nós somos chamados a viver esse amor, a colocar em prática esse amor. Alguns foram chamados desde o início da sua vida, né? Ali seguindo a religião cristã. Outros foram chamados depois. Não importa, todos nós somos chamados. Alguns vão ser santos muito mais cedo do que outros, mas não importa, isso não deve fazer com que nós desistamos e nem ficar com inveja daquelas pessoas que estão progredindo na vida de oração, mas criar vergonha na cara e viver ali, né, o Evangelho de Cristo. Não importar, mas viver o Evangelho de Cristo aqui na terra já, viver o amor de Deus aqui na terra. Quantos de nós temos a oportunidade de amar a Deus, amando os irmãos? Amar a Deus, seguir os mandamentos, amar os irmãos, estando com eles, suportando as dificuldades junto com eles, né? Fazendo aquilo que é necessário fazer. Como eu disse, né? Alguns vão ser santos muito mais cedo do que outros. Temos no dia 10 de outubro a graça da beatificação do Carlos Acutis, um jovem que tem a idade do padre e já é santo, né? Vai ser santo, e que vergonha para nós. Mas isso não deve fazer com que nós desistamos de caminhar. Como diz São Paulo, não importa, eu quero viver o Evangelho de Cristo, e eu tenho que viver o agora, viver ou morrer, um só querer, Senhor. Viver aqui na terra, eu quero viver a minha vida na terra, amando, para amar no céu, porque no céu não tem outra coisa a não ser amar. Se nós não queremos amar aqui na terra, esquece, o céu não é para nós. Façamos como São Paulo: viver ou morrer, um só querer, Senhor, para quem vive unido a Ti. Que Nossa Senhora possa interceder por nós, fazer com que o nosso coração seja mais dócil à vontade de Deus, para acolher esse amor dEle e viver amando a Ele e amando aos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.